Fala moçada, tamo de volta. Rodrigo Ianarelli, professor de Geografia, Sempre Concursos, ESA Geografia do Brasil, parceria de sucesso. Galera, tamo junto, resolvendo prova de 2018/19. Tranquilo? Vamos trabalhar como é que as questões de geografia foram cobradas na ESA 2018. Curso de admissão 2018 aos cursos de formação de sargento 2019-20. Vamos esmiuçar, trabalhar, destrinchar essa prova para vocês compreenderem o quão é tranquilo realizar uma prova da ESA, tá? Basta ter tranquilidade, paciência e estudo. Se vocês tiverem dedicação, paciência e estudo, não tem mistério, galera. A prova é muito tranquila. Vocês vão observar agora que no universo de 6 questões, tínhamos uma única questão complicada para se interpretar o português. Não que ela seja difícil, tá? Vamos lá. Pensando na prova da ESA 2018, questão número 1. No que diz respeito aos modais de transporte e aos eixos de circulação de pessoas e mercadorias no Brasil, a única alternativa considerada verdadeira é... Moçada, o que a gente tem que estar atento aqui, ó? Falou de quê? Falou de sistema de transporte, modais de transporte dentro do Brasil, correto? Eixo de circulação. Fiquem atentos, porque não tem nada que a gente não tenha trabalhado dentro das nossas aulas anteriores. Tudo cobrado nas provas da ESA foram trabalhados. É só ter esse carinho para observar. E a gente trabalhou na aula de modais de transporte, todos os modais, inclusive o duto viário. Então observem. Letra A. O setor de transporte praticamente não vem recebendo incrementos financeiros nas últimas décadas. Português é fundamental. Isso aqui não me interessa. Porque quando tem essa negação de forma tão veemente, há de se preocupar. Os modais de transporte não vêm recebendo incrementos financeiros nas últimas décadas? Poxa, nós temos a privatização das rodovias, que é um incremento financeiro. Nós temos melhorias de praças de pedágio, pavimentação. Quando ele coloca que não vem recebendo, significa ausência total e outra. No setor, eu não estou nem te falando só de rodoviário. Significa que não houve investimento nem no aéreo, nem no hidroviário, tá? Nem no ferroviário. Então existe uma complicação quando se trabalha com a negação. Letra B. A partir da década de 30, os espaços brasileiros foram cada vez mais rasgados pelas ferrovias. Opa! Sabemos muito bem que não foram as ferrovias que rasgaram o Brasil, pelo contrário. Em meados de 30 a 60, tivemos a implantação do setor automobilístico internacional a partir das multinacionais que forçaram o governo brasileiro a sair fora do setor ferroviário e investir em rodovias, uma vez que as indústrias automobilísticas constroem carros e não vagões e locomotivas. Completamente errada, porque as ferrovias não foram incentivadas, e sim as rodovias. Letra C. De veias de integração, as ferrovias estão se transformando em atrações turísticas. Ele está querendo me dizer que, de veias de integração, as ferrovias hoje servem ao turismo. Nas nossas aulas de modal de transporte, foi trabalhado de forma clara que o setor ferroviário foi abandonado e que hoje você tem pelo menos 2 grandes áreas turísticas com as ferrovias. A ferrovia da Vale, que liga Belo Horizonte à Vitória, e nós temos ainda as linhas de trens envolvendo o sul do Brasil, por causa das Serras Gaúchas, e o interior de Minas com a Maria Fumaça, como é o caso de Tiradentes, São João del Rei. Temos ainda uma parcela do turismo na ferrovia do Maranhão,
Mas para interligar e integrar o território, ferrovia já não serve há bastante tempo. Ó, a letra C me interessa, mas vamos ver a D. A inexistência de hidrovias no Brasil. Poxa, o português é muito mais importante do que a geografia. Se você tivesse um conhecimento plausível em português, você já saberia que essa palavra te traz problemas. Inexistência de hidrovias no Brasil é um reflexo direto da ausência de grandes rios navegáveis. Na nossa aula de modal de transporte, galera, trabalhamos a hidrovia do Mercosul, na Bacia Platina, e ainda trabalhamos todo o modal de transporte hidroviário que é feito na região norte, por causa da Bacia Amazônica, e em trechos do São Francisco. Não podemos esquecer da hidrovia Tietê-Paraná. Não gostei. Letra E. Atualmente, as hidrovias respondem por cerca de 59% da matriz de transporte no Brasil. Gente, 59% de tudo que se transporta no nosso país é hidroviário. Sabemos muito bem que o que se transporta no Brasil é rodovia. É o modal rodoviário que é o mais importante e não o hidroviário. E mostra que a letra D e a letra E são altamente contraditórias. Aqui ela inexiste, aqui ela já é a mais importante? Por enquanto a letra C me interessa. Vamos ver o processo? Como é que funciona? Ó, alternativa correta, letra C. De veias de integração, as ferrovias hoje são atrações turísticas. Nós temos o passeio de trem para Vitória, nós temos a Maria Fumaça, Tiradentes, São João del Rei, temos os passeios de bonde pela Lapa, no Rio de Janeiro, temos as ferrovias das Serras Gaúchas, temos o transporte de pessoas muito mais, talvez com caracteres turísticos, na região do Maranhão, que é outra ferrovia da Vale. Então, ó, alternativa C. Solução da questão. Embora não se possa afirmar que os traçados conseguiram integrar o território, e isso já mostra que essa integração ela já é mais precária mesmo no início, o território brasileiro como um todo, ao menos algumas regiões fizeram-se integradas por elas, como é o caso das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. No entanto, com o crescimento e importância dos modais rodoviários ao longo do século XX, várias ferrovias acabaram sucateadas, abandonadas e algumas privatizadas. Tirando aí a ferrovia Norte-Sul, mais recente, também trabalhada na nossa aula de modal, e não podemos esquecer da Transoceânica, que é uma ferrovia construída pela China, ainda em projeto, mas já licitada, que vai escoar minério do Sudeste para o Peru, também trabalhada na nossa aula de modal. Atualmente, os especialistas apontam uma tendência para a transformação desses eixos em atrações turísticas. E hoje várias vias férreas, por iniciativa principalmente de associações, foram convertidas a tal finalidade. Tranquilo, sem estresse, a gente volta lá e marca com todo o carinho do mundo resposta letra C. Tranquila essa, nada mirabolante. Beleza? Vamos trabalhar. Questão número 2. População, migração brasileira, trabalhada na nossa aula de população e migração. Tá? Mostrando que a prova de 2018 incube-se de forma completa em todo o conteúdo ministrado por nós. Ó, 2. O processo de integração funcional que ocorre entre dois ou mais núcleos urbanos limítrofes, aqui eu tenho uma dica, limítrofe, cuja população compartilha a infraestrutura e a rede urbana de distribuição, provoca uma dinâmica de fluxos populacionais, trabalhadores se movimentam, a resposta está aqui, galera, ó, diariamente entre os municípios, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Poxa, esse movimento pode ser denominado perene. Gente, perene está relacionado a rio ou a vegetação.
Perene é o rio que não seca, a vegetação perene é aquela que não perde as folhas, não tem nada a ver com fluxo populacional. A não ser que fosse um fluxo constante e intenso, mesmo assim não caracterizado pela migração. Migração interregional. Trabalhamos dentro da nossa aula que isso se refere principalmente a regiões distintas. Aqui nós estamos trabalhando com municípios limítrofes de uma área urbana, com processo de conurbação. Pendular ou diária. Não vou esperar. Esse é o marco. Letra C. Pendular ou diária. Fluxo de trabalhadores diário. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade de forma definitiva, principalmente o nordestino. Sazonal é a migração de transumância. Tem um tempo pré-determinado. Não é diário. Fala sério. Tranquilo. Questão trabalhada. Muito tranquila de ser realizada. Beleza? Tamo junto? Olha para você ver a relação que a questão tem, ó. Alternativa C, pendular. As migrações pendulares são aquelas temporárias em que as pessoas se movimentam num fluxo diário e não com tempo pré-estabelecido entre os municípios de metrópoles, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho ou os estudos. Tranquilo, galera? Beleza. Questão número 3. O período entre 68 e 73, conhecido como milagre econômico brasileiro, permitia um acelerado crescimento da economia. Nesse período, diversos programas na área de transporte, infraestrutura e energia foram implementados. Olha só, galera, o que é português? Nós estamos falando do milagre econômico, que provavelmente vocês também trabalham em história. Nós vimos isso dentro do Brasil, nas aulas de geografia, na evolução de transporte, na evolução do milagre econômico industrial, na população, na urbanização. Nesse período, diversos programas na área de transporte, infraestrutura e energia, aqui mata-se a questão, foram implementados e não em vias de implantação e adjacências. Implementados, visando acabar com a estagnação e estimular o desenvolvimento do país. Entre os projetos iniciados, o período citado, a única alternativa correta é usina de Itaipu? Me interessa. Foi, na época, a maior usina hidrelétrica do mundo. Ferrovia Norte-Sul? Não me interessa. Por que a Norte-Sul não te interessa? Porque ela nem está pronta. A Ferrovia Norte-Sul está com um processo de corrupção parado em Brasília. Ela ainda não foi implementada, não existiu o processo de inauguração e viabilização da obra. Está fora. Estrada de Ferro Vitória-Minas. Me interessa, mas vou mostrar para vocês depois por que não é. Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Está fora. Isso não é do milagre econômico, gente. Isso é de 2010 para frente. Na verdade, 2010 ela tinha que ficar pronta. Não ficou. As inaugurações, claro, paliativas a meados aí de 2015, tá? Usina hidrelétrica de Jirau é o mesmo modelo da de Belo Monte. Lembra de bacia amazônica? Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. A mais antigazinha seria Balbina, que nem está aqui. Ué, Rodrigo, então ou é A ou é C? Sim, gente. Só que a ferrovia Vitória-Minas é do século XIX. Não tem nada a ver com o milagre econômico brasileiro. Tá? Nós estamos falando aqui de final do século XIX, início do século XX. A resposta é letra A, usina de Itaipu. Tranquilo. Usina de Itaipu trabalhada. Ah, mas a gente não trabalhou a criação. Trabalhamos a usina. Subentende-se o processo dentro das nossas aulas quando a gente trabalha o milagre econômico brasileiro e a implantação das hidrovias Tietê-Paraná. Perfeito. Dentro do conteúdo do edital trabalhado em nossas aulas. Ó, justificativa da questão, alternativa à usina de Itaipu, um dos grandes projetos energéticos do país, iniciado no período militar, com a construção da usina de Itaipu. Provavelmente se tem resquícios desse conteúdo ainda na aula de história. Tá? Vamos lá. Presta atenção. Número 4.
ao meu ver, Rodrigo, uma das mais fáceis da prova, tá? Fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica, responsável por provocar a queda brusca de temperatura e ventos frios no centro-oeste, é chamado de quê? Galera, trabalhamos isso. Queda brusca de temperatura. Lembro que quando trabalhamos isso em sala, ainda dei o exemplo, tipicamente da região norte. Mas, para ela sair do sul do Brasil e chegar até o norte, ela passa pelo centro-oeste. Ela sai do sul até chegar ao norte. No norte é caracterizado como friagem. Friagem é o deslocamento da massa polar em direção a norte, provocando a queda brusca de temperatura. Ao passar pelo centro-oeste, caracteriza-se o fenômeno de friagem. Tranquilo, sem estresse, trabalhado na nossa aula de clima. Ó, convecção. Convecção ou é questões de atmosfera ou do interior da Terra, que são as zonas de convecção do ar ou as zonas de convecção do magma. Orográfica é um tipo de chuva orográfica tipicamente de áreas de relevo, como é o caso do Planalto da Borborema na zona da Mata Nordestina ou em áreas da região serrana do Rio. Inversão térmica está diretamente relacionado ao processo poluidor, que em momento algum foi ressaltado na questão, impossibilidade da troca de gases. Frente fria, gente, é só o deslocamento do ar. Frente fria pode acontecer pelo deslocamento, sim, da massa polar atlântica, mas provocando a queda brusca de temperatura, friagem. Tranquilo. Mas a frente fria está diretamente ligado ao deslocamento atmosférico. Beleza? Vamos lá. Justificativa da questão. Letra A, friagem. É um fenômeno caracterizado pela passagem da massa polar na região centro-oeste, consequentemente diminuindo as temperaturas da região. Cabe ressaltar, galera. Em direção a quem? Norte. Ela existe no centro-oeste, mas caracterizada principalmente no norte do Brasil. Beleza? Tranquilo? Moçada, questão número 5. Para mim, Rodrigo, uma das mais complicadas da prova da ESA de 2018. Referência concurso 19/20. Tá? Uma das mais complicadas por causa do português. Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente, ou seja, a correta ordem crescente da oferta interna de energia no Brasil é... Por que eu falo que ela é complicada? Porque ela tem um problema. Qual que é o problema? A alternativa que poderia ser trabalhada de forma convincente e que nós trabalhamos em sala de aula perfeito, tá? Dentro das nossas gravações, a gente sabe que a gente tem hidráulica, biomassa e petróleo. Por quê? Por causa do crescente. Crescente é do menor para o maior. E a gente sabe que a maior fonte de energia no Brasil é petróleo. A segunda é biomassa, depois é hidrelétrica. Não existe essa alternativa da letra A até a letra E. A ordem crescente deveria ser hidrelétrica em terceiro, biomassa em segundo, petróleo em primeiro, da menor para maior. Não existe essa alternativa. A que mais próximo chegaria é a letra B. Tá errado, Rodrigo? Não, gente, tá certo. Utilizou-se de um artifício do português, da interpretação do enunciado para trabalhar. Então, na ausência da biomassa, a hidrelétrica passa a ser a segunda. Petróleo continua sendo a primeira. E aí sim, carvão mineral, encontrado no sul do Brasil, seria a terceira. E olha como é que tá. Derivados da cana, carvão mineral e hidráulica. Hidráulica não é a maior. Tá? Carvão mineral, hidráulica, petróleo e gás, e aqui eu acho que o português também interfere, ele considera petróleo e gás e derivados como uma fonte única.
tá? Aí ele trabalha petróleo, gás, hidráulica e biomassa. Essa daqui é uma das respostas interessantes. Petróleo, gás e derivados, hidráulica e biomassa. Tem as 3 alternativas que a gente falou aqui embaixo, ó. Só que elas estão fora da ordem crescente. Por isso que teve muita gente que marcou a letra C. Essa letra C não está errada porque ela não está na ordem correta. Por isso ela está errada. Não existindo essa ordem da menor para maior. Aí ele vem hidráulica, biomassa e carvão. Carvão nunca vai ser a maior. Hidráulica, petróleo e nuclear. E nuclear também não é a maior. Então vou apagar tudo para vocês terem uma noção. Para a gente trabalhar da menor para maior, isso é crescente. Petróleo tem que estar por último, porque petróleo é a fonte mais utilizada no Brasil. E a única que tem petróleo no mundo é a letra B. Tá? Como justificativa oficial da questão, tá? Pela própria ESA diagnosticada, olha a justificativa da resposta ser a letra B de bola. Alternativa B. O Brasil possui uma estrutura de oferta interna de energia comandada por fontes não renováveis, mas com expressiva participação também das renováveis. Tal condição decorre de variados atributos territoriais que colocam o país em posição vantajosa quando comparado a outros. Quando analisamos mais detalhadamente a participação das fontes na oferta, sejam elas renováveis ou não, observamos que a liderança é do petróleo. Se a liderança, gente, é do petróleo, gás natural e derivados, como era a ordem crescente, eles tinham que estar na última parte da resposta. Com expressiva participação da biomassa e da hidráulica. Isso sim trabalhado dentro das nossas aulas sobre fontes de energia. Só que não tinha essa alternativa. Porque a resposta correta seria hidráulica, biomassa e petróleo. Sendo o carvão mineral de pequena monta, pequena participação. E isso aqui que é interessante, ó. Assim, dentre as opções oferecidas ao candidato, as oferecidas ao candidato constavam a letra B, a única que apresenta correta a ordem crescente seria a de letra B, que é carvão, hidráulica e petróleo. Quem fosse um pouco mais calmo e tivesse uma visão mais profunda da questão, tinha que procurar petróleo, gás e derivados em último lugar, porque é a mais utilizada dentro da estrutura crescente, ela é a última. 0, 10. Então ela é a 10, porque se utiliza 10 e não 0. Aqui no lugar da hidráulica tinha que vir biomassa e no lugar do carvão tinha que vir hidráulica. Não tinha essa alternativa, como a gente explicou para vocês nas nossas aulas. Mas a alternativa que é correta e aceitável perante as que demonstram a questão seria a letra B. Carvão, hidráulica e petróleo. Para mim, Rodrigo, questão mais difícil da prova. Beleza? Vamos lá para a última questão. Essa, para mim, também muito tranquila. Sudene, Sudam e Codevasf são exemplos de... Galera, trabalhando nas nossas aulas, principalmente Sudam, foi muito trabalhado nas nossas aulas de regionalização do Brasil. Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Codevasf, essa não falada, sim, mas seguindo-se o processo, por nomenclatura, Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, tá? Que é a nossa área de comissão ou Comitê de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Paraíba. Gente, empresas estatais não são empresas estatais, são órgãos estatais, mas não siderúrgicos.
Planos econômicos não são planos econômicos. Órgãos de desenvolvimento regional, letra C. Hidrelétricas situadas no Nordeste, na Amazônia e no Vale do São Francisco? Não, as hidrelétricas são chamadas de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Balbina, tá? Aí a gente teria ainda Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, tá? Empresas privadas de siderúrgica. A letra A e a letra E contraditórias para induzir o candidato ao erro, porque se tratam da mesma resposta, mudando o privado e o estatal, induzindo o candidato a pensar que poderia ser a letra A. Mas quem assistiu às aulas de geografia, de regionalização do Brasil, trabalhando especificamente a Amazônia, dentro do online do Sempro, que imprimiu os exercícios, que trabalhou com a plataforma, viu que a gente falou de forma diversa a Sudene, como a Sudan, como Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, órgão que deu aquele monte de processo que a gente viu na aula. Transamazônica, Belém Brasília, tá? Projeto Belém Carajás e Companhia Limitada. Tranquilão? Resposta letra C, órgãos de desenvolvimento regional, justificativa da questão. A resposta é letra C, órgão de desenvolvimento regional. A concentração do parque industrial e dos investimentos no Sudeste acentuou desigualdade e influenciou a criação de uma política federal de planejamento, com vistas a estimular o desenvolvimento das demais regiões. Não é plano econômico. Plano econômico, gente, é plano real, tá? É o FIR, plano Collor. O resultado disso foi a criação de superintendências de desenvolvimento. Alguns deles foram extintos, outros transformados em agências de desenvolvimento. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, UNE, tá? A gente teria Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba. Então é o Parnaíba. Nós, Parnaíba ficou bem feio, tá, gente? Mas aí, ó, Parnaíba. Não, piorou. Vou escrever de novo, tá? Aqui a gente tem Vale do São Francisco e Parnaíba. Tranquilo? Beleza? Essa é a estrutura da prova 2018, formação 2019/20. Tranquilo. Trabalhado dentro do conteúdo de geografia, mostrando que calma, tranquilidade, estudo, Sempro e ESA é uma parceria de sucesso. Tranquilo, galera? Tamo junto mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço.